Já não bastava o fato de que a temperatura média continua aumentando em todo o planeta? Agora, a água está faltando em todo o Sudeste. Depois da sede, o próximo passo é a escuridão, pois 70% de nossa energia provém de hidrelétricas. E para completar, seguirá a falta de alimentos e de dinheiro, pois toda a riqueza provém direta ou indiretamente da abundância de água e de energia. A água é o líquido da vida. Não é à toa que 70% da superfície da Terra e 60% do nosso corpo é composto por água. Não resistimos uma semana sem beber água. A água é um produto que cada vez mais está ficando raro, pois 97% de toda a água do planeta é salgada e dos 3% que restam, apenas 1% está acessível aos seres humanos. Deste 1% encontrado nos rios, lagos e sobre a forma subterrânea, uma boa parte está poluída pelos esgotos, dejetos das fábricas, lixos, detergentes e pesticidas, deixando nossas águas sagradas sujas e imprestáveis para o consumo. Considere ainda que metade das cidades brasileiras não fazem tratamento da água dos seus esgotos. Para piorar ainda mais, a média pluviométrica anual está caindo. A média histórica em São Paulo era de 1.600 milímetros por ano. Entre 2010 e 2014, este valor caiu para 1.200 milímetros. E em 2014, caiu ainda mais a média para 900 milímetros, uma queda de 44%. Essa escassez, junto com a poluição, traz consequências muito danosas para a vida na Terra. Observamos em todas as grandes cidades que se descuidam com a natureza uma imagem de doer o coração, que são os rios mortos, sem peixes, sem vida alguma em seu leito e repletos de poluição. 10 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo em decorrência de doenças intestinais causadas pela água poluída. 10% das crianças menores de 5 anos da África subsaariana morrem de diarreia, provocada principalmente pelo rotavírus. Uma criança a cada 15 segundos morre de doenças ligadas à água não potável. Além de poluída, a água subterrânea está esgotada em vários países, já começando a afetar a produção de cereais. A poluição trazida para a foz dos rios, que é o berçário natural dos peixes do mar, começa a afetar a fauna e a flora dos litorais. Sujando as águas dos rios, também estamos extinguindo as espécies marinhas. Mas afinal, o que está acontecendo? Por que não temos mais água no Sudeste? Faltou, por parte da administração pública, a previsão para novos reservatórios. Houve uma grande destruição da Mata Atlântica no estado de São Paulo, no entorno do sistema Cantareira, que tinha 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Agora existe apenas 11% da antiga cobertura vegetal. A importância dessa mata para a geração de chuvas na região de São Paulo é muito grande, pois são os seus compostos orgânicos voláteis emitidos pelas folhas de suas árvores que participam de forma determinante como sementes no processo de nucleação das nuvens e geração de chuvas abundantes. Estes compostos são conhecidos como os aerossóis. Além disso, 32 mil hectares de matas ciliares nas margens dos cursos da água foram destruídas. Apesar de serem protegidas por lei, a água bate no solo, escorre e evapora, sem alimentar as represas, rios e nascentes. A situação de escassez de água está tão grande no planeta que uma das alternativas ora em aplicação
é a dessalinização da água do mar e demais águas salobras existentes nos açudes e poços. Há várias metodologias que incluem a destilação, a eletrodiálise e a osmose reversa. Cada um tem seus impactos, sejam eles mais ou menos graves, como salmoura, líquido com alta concentração de sais e que pode provocar grandes danos ao meio ambiente, incluindo a inibição do crescimento de plantas, morte da vida aquática e poluição das águas subterrâneas. Além disso, todos esses processos exigem um alto consumo de energia e, por isso, todos estão buscando alternativas não poluentes, como a energia eólica, a energia solar, para viabilizar economicamente o processo de dessalinização. Apesar de todas essas dificuldades, parece ser uma das únicas saídas para ilhas como Fernando de Noronha, cujo alto consumo está escasseando as reservas subterrâneas existentes. Talvez o maior motivo esteja bem distante das metrópoles do Sudeste, como sugere o cientista e bioquímico Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com base nas suas pesquisas, ele afirma que o desmatamento da floresta amazônica afeta diretamente as chuvas no Sudeste através da redução no fornecimento e no transporte de vapor da água para esta região, onde ele se transforma em chuvas. São os famosos rios voadores, do qual o Sudeste é tão dependente para que seu regime de chuva aconteça. A destruição da floresta, ou corte raso, como chamam tecnicamente, já alcança os 700 mil quilômetros quadrados, que equivale a 3 estados de São Paulo. 66% das áreas desflorestadas no Brasil estão sendo destinadas à plantação de pastagens. Em 2014, os estados do Mato Grosso e Pará foram responsáveis por 60% do desmatamento da região. E segundo o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, entre agosto de 2014 e janeiro de 2015, o desmatamento foi elevado em 90% em relação ao mesmo período do ano anterior. O fator preponderante para os índices de desmatamento é a plantação de soja. Os 2 estados são os maiores produtores desse grão na Amazônia Legal, pois destinam 75% da colheita para a ração animal. O clima é muito sensível, ao ponto de estudiosos afirmarem que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode detonar um tornado no Texas. Imaginem uma destruição dessas ocorrendo no Amazonas, o que não causa em termos de mudanças climáticas em todo o continente sul-americano. Sabemos que o efeito estufa é causado pelos gases, principalmente o gás carbônico, que retém uma parte da radiação infravermelha vinda do Sol e refletida pela Terra, causando um aumento da temperatura do planeta. Atualmente, estima-se que a floresta amazônica absorva cerca de 10% das emissões globais de CO2 oriundos da queima de combustíveis fósseis. A grande redução na área da floresta geraria um aumento significativo de gás carbônico, que, por sua vez, elevariam as temperaturas globais, que assim causariam secas. Por isso, a floresta amazônica é considerada também como o ar-condicionado do planeta. O Brasil surpreendeu a comunidade internacional ao não assinar, em setembro de 2014, o Acordo de Combate ao Desmatamento, apresentado durante a Cúpula do Clima em Nova York. Para conseguir o apoio do agronegócio, o governo brasileiro não apoiou o documento
que propõe reduzir pela metade o corte de florestas até 2020 e zerá-lo na década seguinte. Há fortes indícios de que houve uma diminuição nas verbas destinadas à fiscalização da floresta, o que favorece o desmatamento impune, tanto em áreas de pastagem como nos campos de soja. O que fazer para reverter o quadro e salvar o nosso bosque das águas? Não podemos continuar a usar os nossos rios e mares como depósito de lixos. Economizar no consumo da água, limpar os afluentes, proteger as matas ciliares, ao invés de construir estradas marginais, fazer novos reservatórios interligados. Tudo isso ajuda bastante, mas, se não houver chuva, não resolve de tudo, porque o consumo elevado acabará com a água de todos os reservatórios criados. Reflorestamento. As áreas de preservação permanentes necessitam ter seus limites bem definidos e conhecidos pela população para evitar a depredação. Dentro dessa área, deve haver a tomada dos terrenos ilegalmente roubados da floresta e o infrator tem de ser preso e obrigado a reflorestar pelo menos uma área equivalente à que destruiu. Aumentar o controle do desmatamento não apenas através de satélites, mas de fiscalizações aéreas diárias ao longo de malhas traçadas sobre toda essa região de florestas. Destinar verbas para a continuação dos estudos climáticos relativo aos rios voadores e suas influências no clima do continente. É preciso que o Congresso Nacional crie leis para garantir mais áreas reflorestadas e que os órgãos competentes, conhecendo os responsáveis por desmatamentos ilegais, não os deixem impunes. É imprescindível também aplicar recursos em pesquisas, em fiscalizações, para que os nossos governantes possam tomar conhecimento dos elevados índices de devastação das florestas. Está tudo interligado na natureza. Gaia, a Mãe Terra, cuida para que a vida cada vez mais se faça presente, com harmonia e felicidade para todos. É desta maneira que o deserto do Saara alimenta a fértil Amazonas com o fósforo que ela precisa. Cientistas da NASA mostram que são 182 toneladas de poeiras vindas do Saara que atravessam o Oceano Atlântico para alimentar a floresta amazônica. Masaru Emoto mostrou ao mundo que a água absorve a energia sutil que existe no universo e forma cristais quando é congelada. Quando a água é exposta a pensamentos positivos, como amor, gratidão, felicidade, forma-se então lindos cristais. Ao contrário, com pensamentos negativos, como o ciúme, a raiva, o ódio, os cristais apresentam-se deformados, ou nem mesmo se formam. Por isso, diversas correntes religiosas e filosóficas a utilizam para a cura, com denominações diversas, como água fluidificada, água benta, água magnetizada e até mesmo água diamante. É imperioso, portanto, o desmatamento zero. O gigantesco desmatamento já está afetando o clima. Se adiarmos medidas para acabar o desmatamento, vamos ultrapassar o ponto de não retorno, levando à savanização ou à desertificação do Amazonas. As consequências para a América do Sul serão desastrosas, podemos garantir. Teremos, por exemplo, a forte possibilidade de uma desertificação do Sudeste, como são desertas as outras regiões do planeta de latitude semelhante à de São Paulo e Rio de Janeiro, conforme explica o modelo de circulação atmosférica de Hadley. A salvação do Sudeste está no desmatamento zero da Amazônia e reflorestamento
da área da Cantareira, na Declaração da ONU dos Direitos da Água, temos que a água é um patrimônio da humanidade e também um direito de todo ser humano. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser humano. O equilíbrio futuro de nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. Sua proteção se constitui numa necessidade vital da humanidade, assim como numa obrigação moral de todos os homens para com as gerações presentes e futuras. Devemos reconhecer as águas como bênção da criação.